Na terça-feira passada, uma família foi passar um dia de descanso na praia. Ele era o Hugo, de 32 anos, ela era a Estela, de 33 anos, e tinha um filho chamado Sol, de 7 meses. E tinham também um cachorrinho. E eles estavam numa praia famosa aqui no Nordeste, no estado do Rio Grande do Norte, né? A Praia de Pipa é uma praia muito conhecida, é um ponto turístico ali muito conhecido. E, de repente, algo aconteceu e um barranco caiu em cima deles. Eles estavam sentados na areia, tomando sol, desfrutando daquele dia, daquele lazer, daquela paisagem maravilhosa, daqueles dias de sol lindo ali. Para quem conhece Natal, assim como nós conhecemos, você sabe que é um lugar muito bonito, paradisíaco mesmo. E eles estavam na areia, essa família, Estela, Hugo, Sol e o cachorrinho, e de repente despencou um pedaço de um barranco que conhecemos como falésia, que é um pequeno barranco, e caiu em cima dele, soterrando aquela família. Morreram todos, inclusive o cachorro. O bebê, Sol, de 7 meses, quando estavam escavando para tirar os corpos, ainda foi encontrado com vida. Havia uma médica no local, tentou reanimá-lo e trazê-lo de volta à normalidade, mas não foi possível e a criança veio a falecer ali naquele mesmo momento. Quando você vê uma tragédia como essa, você faz perguntas. Talvez você não comente, mas você pensa. E talvez você não só pense, mas você comenta. Você fala, onde estava Deus? Mas o que é isso? Mas como é que pode? E você para pensar, caramba, tanta gente que está por aí fazendo mal a tanta gente, boa de morrer, né? Boa de cair um barranco em cima e sair dessa terra de uma vez e parar de prejudicar os demais. E isso acontece com uma família assim, aparentemente, claro, uma criança, imagina o que essa criança fez, nada, e morrer dessa forma, morrer dessa maneira. Então você se pergunta, porque o que as notícias te mostram, o que os teus olhos veem, o que você sente quando vê uma notícia dessa é uma profunda tristeza. Você lamenta, você fica condoído, você participa daquele duelo, daquela dor, daquele dolor muito forte, daquele golpe que aquela família deveria estar sentindo naquele momento. Hugo era paulista, né, estava morando no Rio Grande do Norte há 2 anos somente, estava trabalhando num hotel ali, e aquela terça-feira fatídica era um dia de folga, e ele resolveu aproveitar essa folga com a Estela, com seu filho Sol, o cachorrinho, naquela praia maravilhosa, e vem e acontece isso. Bom, a nossa posição espiritual no novo pacto, ela não muda. Ela não muda. Preste atenção nisso. A tua posição espiritual é imutável. Ela não muda. Ela permanece, ela é definitiva, né? Nós sempre seremos e sempre estaremos o que a nossa posição espiritual afirma que nós somos e onde estamos. Olha, nós somos abençoados com todas as bênçãos, nós somos conduzidos sempre em triunfo por Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nele nós estamos completos e nele também estamos aperfeiçoados e andamos nessa vida de vitória em vitória. Essa é a nossa posição espiritual. Quando você vê uma situação como essa que aconteceu, não falta aqueles que pensem, será que eles estavam fazendo alguma coisa errada? Ou fugindo de alguém? Ou estavam devendo alguma coisa a Deus para acontecer algo assim tão tremendo? E aí se manifesta como aquela história nos tempos bíblicos, onde a criança nasceu cego e os religiosos perguntaram para Jesus, mestre, de quem é a culpa? Dele ou dos pais? Para que ele nascesse cego? Porque a tendência
da religião é andar por aquilo que se vê. Então, o dia a dia, às vezes, não reflete a tua posição espiritual. O dia a dia reflete a tua condição, que é momentânea. Às vezes, a tua condição mostra a tua posição espiritual, né? Às vezes você está feliz, às vezes você está com a prosperidade manifestada, você entende o que eu estou falando? Saúde, boa família, bons amigos, bom trabalho, bom salário, isso é prosperidade manifestada, né? Acordar feliz, agradecido, isso é prosperidade manifestada. Mas, às vezes, o dia a dia mostra outra coisa, mostra falta de dinheiro, mostra uma desavença familiar, mostra uma enfermidade, mostra um mau vizinho, mostra um amigo que não merece a tua amizade, mostra uma traição, mostra todas essas coisas que você sabe. Então, o dia a dia nem sempre vai refletir a tua posição espiritual. Portanto, nesse momento, eu gostaria que você compreendesse que existe a tua posição, que é imutável, como dizia o nosso profeta, que foi ministro Magre, imexível. Ele inventou essa palavra, e eu nunca mais me esqueci. A tua posição é imutável, mas a tua condição é variável. Ela varia, entende? Então, se você deixa de ouvir essas orientações espirituais que nós fazemos aqui em nosso canal, recordando essas verdades na tua vida, você tem mais chance, né, de se confundir com muita facilidade. Porque você, quando vê essas coisas, você esquece da tua posição espiritual e perde as tuas convicções, porque aquilo que acontece na vida é só o dia a dia. É só a condição que é momentânea. E, na verdade, morrer, todos nós vamos. Alguns vão morrer com um barranco, alguns vão morrer atropelados, outros vão morrer com um ataque ao coração, outros vão morrer de câncer, outros vão morrer de bala perdida, outros vão morrer dormindo, outros vão morrer porque fumaram muito, outros vão morrer porque comeram muito, outros vão morrer porque beberam muito, mas de uma forma ou de outra, todos nós deixaremos essa habitação terrena um dia. O detalhe é que quando acontece uma coisa assim tão trágica, a tendência é dar uma balançada na gente. E se alguém que está nos assistindo deixa de assistir, de nos acompanhar toda terça às 5 da tarde, toda quinta às 10 da noite, todo domingo às 10h30 da manhã, tem a tendência de esquecer da posição espiritual, da direção de Deus, da verdade toda, e perde as tuas convicções, porque ao ter a tua mente confundida com essas coisas, a primeira coisa que você perde, a primeira coisa que fracassa, ou melhor, que fraqueja, é a boa confissão. Você começa a dar lugar às queixas, você começa a dar lugar a reclamações, você começa a dar lugar a lamentações, você começa a concordar com aquele vizinho que diz que tudo está ruim. Você começa a se colocar de acordo com o lado escuro da força, com o lado negativo, melhor dizendo. Porque você sabe que há uma diferença muito grande entre aquilo que parece e aquilo que verdadeiramente é. Posição e condição. Então, uma das coisas que pode te confundir com muita facilidade são as coisas que acontecem, as quais você vê. Elas estão sempre diante de você. Estão sempre na tua lembrança, pretendem invadir tua mente, dominar tua vida e muitas vezes te acusando. Porque agora eu quero falar de uma parte desses ataques que muitos de nós sentimos, que são as tuas falhas. As tuas falhas. Quando você se deixa levar por aquilo que teus olhos veem, você termina falhando. Você vai falhar se você deixar se levar por aquilo que teus olhos te veem. Porque, vou repetir, o que teus olhos te mostram é a condição momentânea.
E se você se deixa levar por uma condição momentânea, você vai falhar, porque a própria condição é variável, ela vai te fazer falhar, sabe? Porque aquilo que você vê pode não ser o que está prometido para você. Você sabe que para você tem muitas promessas? Você crê e diz que os da fé são abençoados com Abraão. Outro dia eu falei aqui, significa que tudo aquilo que foi dado a Abraão por promessa, por multiplicação, por sobrenome abençoado, por sobrenome de crescimento nessa terra, isso foi dado a você por extensão, simplesmente porque você crê, porque você é um filho da fé. Você é alguém que crê. Então, para você tem uma promessa. Agora, a promessa que foi colocada para todos vocês, ela é colocada no campo posicional e muitas vezes não se manifesta no campo condicional. Me entende? Tem momentos que talvez você abra a geladeira, né? E só tem água. Não receba essa palavra. Mas pode ser que você viva um momento de aparente escassez, de aparente dificuldade, de aparente falta, de aparente derrota, de aparente fracasso. Sabe? Pode ser que você viva esse momento. E quando você vive esse momento, os teus olhos vão ver esta aparência que eu estou te falando. E se você se deixar conduzir por aquilo que teus olhos estão te mostrando, fatalmente você vai falhar, porque esta aparente falta, aparente falha, aparente escassez, não é o que está prometido para você. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E você pergunta às vezes, cadê? Não é verdade? Porque teus olhos estão vendo outra coisa, talvez. Ainda mais nessa época aí, em que muitos perderam muita coisa, né? Então, há uma estrada aqui, um fio da navalha aqui que eu quero trazer nesse momento para que você pense comigo, porque quando você anda por aquilo que você vê, você comete falhas, e quando você falha, além de você se prejudicar, algumas vezes você envolve a vida de outros abençoados e acaba prejudicando eles também. Sabia? Eu vou te comentar aqui bem rapidamente 2 exemplos bíblicos em Números, capítulo 14. Anote aí, depois você pesquisa ali, né? Conta a história do povo de Israel antes de entrar na Terra Prometida, né? Moisés teve que enviar 12 representantes para poder espionar aquela terra, para ver se eles poderiam entrar ali, com que facilidade ou não poderiam entrar. Mas lembre-se, a terra estava prometida, era para entrar. Mas antes foi enviado 12 soldados, um representante de cada tribo de Israel. E somando esses 12, eles montaram nos seus tanques de guerra e foram lá para vigiar, espionar aquela terra de Canaã. Passaram ali 40 dias espionando e fazendo suas anotações. Certamente, muitas anotações eles fizeram. E 40 dias, e 1 semana, e 2 semanas, e 3 semanas, e 4 semanas, e 5 semanas até que regressaram para junto do acampamento, onde estava todo mundo, os mais de 2 milhões de pessoas, esperando que notícias iam trazer esses 12 espiões daquela terra que havia sido prometida por herança àquele povo que estava caminhando, tinha acabado de sair do Egito ali. Pois muito bem, você sabe da história, e talvez não precise eu contar, então vou resumir aqui. 10 dos espiões, voltaram com notícias negativas. Não, isso não vai dar certo, porque o que nós vimos foram homens gigantes, muito bem armados, um exército poderoso, numeroso, em homens, em armas, que suplanta em muito os nossos velhos, anciãos, crianças e jovens aqui que estão caminhando no deserto. 10 falaram que negativamente. 2 disseram, olha,
vale a pena. Aquela terra é maravilhosa, é a terra prometida, lembre-se disso. Podemos entrar e ali nós vamos ter refrigério, vamos ter alimento, vamos ter pasto, vamos poder viver, cuidar e desenvolver e fazer tudo o que está prometido para nós. Porém, a opinião dos 10 prevaleceu e, por isso, mais de 2 milhões de pessoas vagaram no deserto por 40 anos, simplesmente por andarem por aquilo que viram. Ou seja, o castigo para eles foi 1 ano por cada dia de espionagem. Foram 40 dias de espionagem, então foram 40 anos circulando no deserto e ninguém daquela geração dos 10 que estavam andando por aquilo que viam, esquecendo do que foi prometido, ninguém dali entraria na terra prometida. Somente Josué e Caleb, daquela geração, entrariam e seus descendentes entrariam ali. Isso está em Números 14, verso 34. Então você vê que a transmissão, que peraí, só um instante. Você vê que houve uma interrupção na manifestação daquela herança, porque a visão dos 10 foi negativa em relação a entrar naquela terra prometida. Então, essa decisão acabou prejudicando a vida de 2 milhões de pessoas ou mais. O outro exemplo é Jonas. Você conhece a história de Jonas, que ele recebeu uma ordem com garantias para ir levar um recado para uma determinada cidade, chamada Nínive, e ele disse assim, quer saber? Eu não vou, não. Ele olhou e percebeu, recebeu notícias de lá, e disse que lá a coisa estava feia, que aquele povo não queria saber de nada, não ia ouvi-lo, e daí poderia prejudicá-lo. Então, você sabe de uma coisa? Em vez dele ir para lá, para Nínive, que ficava para lá, ele foi para Tarsis, que ficava para o outro lado contrário. E você sabe da história, né? Ele embarcou no navio e depois, numa tempestade, as pessoas perderam suas posses, se assustaram muito, até que ele foi jogado fora do barco e a tempestade passou e o barco se salvou junto com aquelas pessoas. Ou seja, o que eu quero dizer é que a decisão de Jonas sozinho acabou prejudicando a todo mundo naquele navio. Por quê? Porque falhou. Falhou porque não andou pela posição, senão pela condição, assim como os 12 espias lá na história do deserto. E talvez você já esteja se colocando aí em algum momento atual, porque a ideia é que você use esse exemplo não para se culpar, porque o tema de hoje chama-se Não Tenho a Culpa, e você vai entender por quê. Mas eu quero que você contextualize na tua vida. Contextualize, porque falhas você as tem. Eu tenho falhas. Lamentavelmente, não gostaria de falhar, mas eu falho. Eu falho. E uma das melhores coisas que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela começar a admitir que falha. Porque a pessoa que não admite que falha, essa pessoa está mais suposta a ter um ataque cardíaco. Por causa disso, eu vou te explicar por que agora aqui. Você aprendeu, desde pequeno, a sentir culpa por causa das falhas que você comete. Sim ou não? O que teu pai te disse, ou tua mãe te disse, quando você tirou nota baixa em matemática? A primeira coisa que ele falou para você foi assim, eu te disse, eu te avisei que você ia quebrar a cara, porque você não quis estudar. Não foi isso que disseram para você? Não é isso que você vê as pessoas falando? Eu te disse que você ia cair, se machucar e bater a cabeça no chão e cortar o braço e quebrar a perna. Eu te disse que... Ou seja, quando a pessoa ouve uma palavra dessa desde pequeno, ela começa a entender que a culpa é dela. É culpa dela, né? Ao contrário, seria quando você tira nota boa na prova, eu te disse que você ia conseguir tirar nota alta. Você já viu algum responsável, pai e mãe, falar isso para o filho? Pois é, eu convido você a começar a mudar esse comportamento dentro da tua casa. Quando teu filho fizer uma coisa bonita, né, dê mais cor
a isso. Quando ele falhar, procure abafar, esconder, acabar com isso, apagar isso da mente dessa criança. Procure dar mais cor quando ele fizer coisas belas, coisas bacanas, coisas bonitas, né? Porque todos falharemos. Mas se nós tivermos recebendo uma educação em que visa as qualidades, né, e deixa de lado os defeitos, nós vamos ser uma geração melhor. Porque desde pequeno você aprendeu a sentir culpa pela tua falha. E normalmente as falhas conduzem a algum tipo de fracasso. E, sinceramente, ninguém se sente feliz quando fracassa em alguma coisa. Por quê? Porque as falhas trazem alguma consequência, sempre. Ninguém falha impunemente. Ninguém comete uma falha e fica impune. Todo mundo que falha traz para si uma consequência. Então, há pessoas que se abatem grandemente quando se deparam com isso, com as consequências por haverem falhado. Há outras pessoas que têm o sentido de resiliência muito maior e se levantam muito mais rápido e sobrepujam aquele momento com muito mais facilidade do que outros. Mas isso está em cada um. E a minha intenção aqui é ativar em você a mente de Cristo para que você possa se levantar de tuas falhas com muito mais rapidez, com muito mais facilidade. Né? Para isso, esse título chama-se Eu Não Tenho Culpa, mesmo quando falha. E eu vou te mostrar por quê. Porque essa culpa, abençoado, ela pode te matar. Você nunca te ensinaram de onde vêm tuas falhas. Nunca te ensinaram. Nunca te disseram a verdade sobre isso. Nunca te disseram a verdade sobre o corpo fraco no qual você habita. Já te falaram isso alguma vez? Claro que não. Nunca te falaram isso. Então, quando você não entende que você habita dentro de um corpo que é suscetível a falhas, que está pronto e preparado para errar, para falhar, para desobedecer, e você comete as falhas, as desobediências e os erros, e não sabe dessas coisas que nós estamos compartilhando aqui, você vai se sentir mal, você vai se sentir culpado, e essa culpa pode te destruir. Sabe o que eu chamo a culpa? Eu chamo a culpa de profeta do passado. Você sabe aquele comentarista de futebol que ele comenta depois do jogo? Né? Ele comenta depois do desfile, sabe? Aquele comentarista que comenta depois do fato passado. Aquela pessoa que eu chamo de franco atirador. Por quê? Porque ele está falando de uma coisa que já aconteceu. Ele pode acusar, ele pode tripudiar, ele pode falar que outras pessoas fariam melhor naquela situação. Por quê? Porque o fato já passou. Entende? Por isso que eu chamo a culpa de profeta do passado. Simplesmente porque a culpa trabalha com o se. Põe aspas aí no se. Sublinhe. Põe em negrito. Se. Uma palavra de duas letras. S-E. Se. E o que significa o se? Um passado que não retornará, que não se pode mudar e nem se pode ocultar. Você vai viver com o teu passado eternamente. Então, a culpa é extremamente covarde, porque ela trata com algo que aconteceu na tua vida, que te acusa, mas que você não pode fazer nada para consertar aquilo. Quantas vezes você já disse, puxa vida, se eu pudesse voltar ao tempo, olha o se aí. É porque você está sentindo alguma culpa. Se você exprimiu ou exprime essa expressão, puxa vida, se eu pudesse voltar ao tempo, eu faria diferente. Olha o tempo verbal. Faria. Se, a frase começa se. Acontece que o se não conta,
Porque você não pode voltar o tempo para fazer de outra maneira. E quer saber de uma coisa? Hoje, você tem um determinado nível de maturidade que você não tinha naquela ocasião. Então, você não pode querer voltar para aquela ocasião com esta maturidade de hoje, carregando esta maturidade de hoje. Foi isso que eu vi e louvei a entrevista de um senhor de 85 anos num canal desse da televisão. A repórter perguntou para ele: poxa, com a experiência que o senhor tem hoje, o que o senhor faria se tivesse outra vez 25 anos de idade? Aí ele falou assim: isso é impossível, porque a experiência que eu tenho hoje não tinha naquela época, e se você daqui a 5 anos me fizer a mesma pergunta, eu vou te dizer que a experiência que eu terei daqui a 5 anos será maior do que a de hoje. Quer dizer que a minha experiência não serve para nada em relação a ninguém. Ela só serve para mim mesmo no hoje, não no ontem e nem no amanhã. Achei muito sábio as palavras daquele senhor, porque as pessoas, às vezes, querem pegar a experiência de maturidade de alguém e aplicar na sua própria vida, e isso não vai funcionar. Por quê? Porque cada um tem o seu cada qual. Me entendeu? Anota esse provérbio aí. Cada um tem o seu cada qual. Pedro Kelly, capítulo 1, verso 2. A experiência que eu tenho é só minha, porque Deus tem um tratamento comigo particular. A experiência que você tem com relação às coisas da tua vida são só tuas, porque Deus tem um tratamento particular com você. Você me entende? Então a culpa é extremamente covarde por causa disso, porque ela te acusa de algo que talvez você realmente tenha errado ou falhado, mas que você não pode voltar para consertar, e as pessoas não conseguem, tem pessoas que não conseguem sair desse rodamuinho. E eu vou te dizer mais, a maioria dos suicídios acontecem por esse sentimento de culpa. Um sentimento de culpa. Eu estava vendo uma reportagem de alguns anos atrás, na Inglaterra, homens entre 40 e 50 anos de idade, né, a maioria das mortes por suicídio. Olha só, num determinado ano, há 4 anos atrás, mais ou menos, essa era a estatística deles ali. Por quê? Adultério, dívidas, vícios, desvios financeiros ou de poder nos seus cargos, desemprego. Então, os homens sofrem uma carga grande de peso, de responsabilidade que está sobre seus ombros em relação a muitas coisas. E aí ficam com aquilo guardado, e o que acontece? Acontece, muita gente se suicida por aí. Creia nisso que eu estou te falando. Havia uma estatística grande, um número grande de pessoas, homens que se suicidam por causa disso. Por quê? Por causa da culpa. A culpa que traz uma grande ativação do teu corpo. Então, eu quero chamar a tua atenção aqui para o nosso mestre, Jesus Cristo. Ele nunca culpou ninguém, mesmo quando ele encontrava pessoas que as tinham. Quando ele encontrou uma mulher que foi pega em flagrante adultério, ele não culpou a mulher, ele não acusou a mulher, ele não maltratou a mulher, ele não disse: tá vendo aí? Você está sendo envergonhada em praça pública e pode ser apedrejada daqui a pouco porque você está errada, porque você não presta, porque você é sem vergonha, porque você tem um fogo que ninguém consegue apagar. Ele não falou disso, ele não acusou, ele não fez isso, ele só disse para ela o seguinte: olha, aqueles que estavam te acusando também têm das suas, porque foram todos embora, depois daquela famosa expressão: quem não tem pecado que atire a primeira pedra, e o pessoal saiu fora. Então, o que aconteceu? Ele disse para ela: cadê os teus acusadores? Então, vai embora e vê se dá um jeito nesse negócio, para com isso aí, porque isso não vai dar futuro para você. Então, ele não acusou ninguém, ele não acusou a mulher que não conseguia parar com marido nenhum. A mulher tinha 6 maridos, imagina, ter um marido só já deve ser um sufoco danado, né, Margarida? Imagina 6 maridos, uma mulher com 6, um não deu certo, 2 não deu certo, 3 não deu certo, 4 não deu certo, caramba, quantos maridos? E ele não culpou a mulher, ele não falou que, poxa, você não deve nem fazer comida direito, porque para
marido não aguenta essa mulher. Então, abençoado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o meu propósito hoje é te livrar desse sentimento de culpa. Te livrar. Os inimigos não são as pessoas. Note bem, a verdade é que você é um ser puro. Parece um absurdo eu falar isso. E é um absurdo eu falar isso para você. Você é um ser puro, porém você está cercado por muitos inimigos. Só que esses inimigos não são as pessoas que te rodeiam. Esses inimigos fazem parte da tua vida. Você dorme com o inimigo todo dia e não se dá conta. E hoje eu quero chamar a tua atenção para que você desperte para esse conhecimento. Renova a tua mente em relação a este assunto. Em Romanos, capítulo 8, verso 3, tem uma expressão que diz que tudo o que não presta está na tua carne. Eu vou ler aqui, porque eu quero que você... Eu não quero parecer religioso e ficar lendo Bíblia aqui para você, porque, afinal de contas, eu estou te trazendo uma orientação espiritual para você poder viver dias melhores. Mas, em algum momento, eu tenho que fundamentar, porque nós temos pessoas que são nossos detratores, opositores, e que não concordam com a nossa pregação, com as nossas palestras. Então, aqui diz em Romanos 8,3, que Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne de pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ou seja, você é um ser espiritual habitando dentro de um corpo carnal, humano. Você está preso aí dentro. Você está presa aí dentro. E esse corpo carnal, tudo que não presta está nele. Por isso é que você, às vezes, tem desejos que você se envergonharia se viessem à luz, se você os dissesse, ou se você os fizesse, ou se você os praticasse, se você os cometesse. Então, a pessoa que não sabe disso, ela fica pensando que as falhas e erros que ela comete porque o diabo se apossou, ou porque ela é uma pessoa ovelha negra que não tem jeito e já era para ela. Aí, perdido por um, perdido por mil, aí se mete de cabeça no mundo ou no submundo, melhor dizendo. Me entende? Então, quando você entende a tua posição espiritual no novo pacto, quero te dizer que Cristo encerrou o pecado na tua carne, na minha carne, na carne da tua mãe, na carne, com todo respeito, na carne do teu pai, na carne da tua sogra, na carne do teu sogro. Todo ser humano tem uma carne ruim, uma carne defeituosa, porque todo o pecado está na carne. Agora, preste atenção, a tua carne é fiel a ela. E você é fiel a Deus. Só que essas duas fidelidades habitam no mesmo corpo, na mesma vida. Outro dia dei um tema sobre isso. A fidelidade carnal está em você. E a fidelidade divina está em você. Quando quero fazer o bem, porque eu sei o que agrada a Deus, encontro nos meus membros uma outra lei que guerreia contra a lei que está na minha mente. Olha que dilema. Eu quero fazer o correto, mas eu tenho em mim uma força descomunal que me induz às falhas. E depois, como se não bastasse, ainda me faz sentir culpado. Então, esse é o papel do teu corpo de carne por causa do que está em Romanos capítulo 8, verso 3. Todo mundo tem isso. Tua esposa tem isso. Tua esposa tem pensamentos ruins. Você tem pensamentos ruins. Todo mundo tem isso. Por causa do corpo de carne. Todo mundo que está vestido por um corpo de carne não escapa.
não escapa de ter em si essa força puxando para um outro lado. Então, Romanos 7,17, deixa eu buscar aqui outra escritura bem rapidinho para você anotar aí, com base, né? Romanos 7,17, porque isso que eu estou falando você não vai encontrar em lugar nenhum. Desculpem a falta de modéstia, mas é verdade. O que eu ensino e o que eu prego, só eu, pela misericórdia de Deus. Isso não é meu também. Eu fui iluminado. Agora, o que você encontra aqui é só aqui. Romanos 7,17 diz assim, de maneira, e essa palavra aqui é para te salvar agora, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, as falhas, os erros, mas o pecado que habita em mim. Sabe o que o apóstolo está dizendo aqui? Quando você falha, não é você, e sim o pecado que está hospedado na tua carne. Sacou? Romanos 8,3 transformou você, tua carne, num hotel. Um hotel com 19 andares e mais. Que 19 andares? Vou te mostrar aqui. Tua carne é um hotel com 19 hóspedes, pelo menos. Ó. Gálatas 5,19. As obras da carne. Olha aqui. Prostituição está na tua carne. Na minha também. Impureza está na tua carne, na minha também. Lascívia, ambas. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, iras, pelejas, e você lê o resto depois. Tudo isso são hóspedes eternos, forever, guest forever. 19, e Paulo diz, e coisas semelhantes a esta, ou seja, não são só essas coisas, não. A tua carne tem estas coisas e mais. Quem colocou? Romanos capítulo 8, verso 3, você já leu. Cristo colocou tudo de ruim na tua carne, por isso que ela envelhece e morre. Por isso que você tem que sair daí. Porque você não combina com ela. Entende? Para Deus habitar em você, teve que haver uma circuncisão, entenda-se, separação entre você e a carne, para que você agora pudesse não perder a salvação espiritual. Por isso é que você não pode perder a salvação espiritual, porque aquilo que tua carne faz fica por aqui. Não atinge o espírito. Agora, aquilo que o espírito faz, aí sim, atinge a carne e pode controlá-la. Por isso que a minha palestra é para o espírito. A minha palestra não é para você mudar a tua roupa, não é para você escutar uma música gospel, não é para você comer comida evangélica. A minha palestra é para alcançar a tua mente, para renovar a tua mente. Porque se essa palestra conseguir atacar e afetar o teu espírito, que é a tua mente, fatalmente vai começar a haver uma mudança em você, uma mudança de vida. Por isso, nosso lema é renove sua mente e transforme tua vida. Mas se você não renovar a mente, não adianta. Pode mudar a roupa, pode deixar de ir a certos lugares, pode deixar de ouvir certas músicas, pode cortar a amizade com os espíritas, com A, com B, com C, como os religiosos fazem, mas não vai funcionar. Por quê? Porque você não atacou o problema, eu não gosto dessa palavra, mas aqui cabe, você não atacou isso pela raiz. A raiz está na tua mente, você tem que renovar a mente. Mas para renovar a mente, você tem que ouvir aquela pessoa que tem a capacidade de falar para a tua mente. Porque se você ouvir qualquer coisa por aí que está por aí, nome da graça, puxa vida, como você vai sofrer? Porque não vai funcionar, você não vai a lugar nenhum. Então, primeira coisa, eu não tenho a culpa. Quem tem a culpa? Romanos 7,17. Eu não. O pecado que mora em mim é que faz essas coisas. Então, quando você falha, não é você,
é o pecado que mora na tua carne. É o erro que está embutido na tua carne. Não tenha medo de admitir isso, abençoado. O evangelho é para te cobrir, é para te desculpar, é para te proteger, é para te consolar, para tirar de você a culpa, para te colocar em novidade de vida. É para isso que é o evangelho. O evangelho não é para te acusar, não. Você não tem culpa. Foi você que pediu para entrar nesse corpo aí? Você pediu para nascer? Todo adolescente fala isso, né? Eu já fui adolescente, já falei isso também. Me lembro porque eu fui adolescente há muito pouco tempo, há uns 10 anos atrás, então ainda me lembro. Ainda me lembro. Eu me aborrecia com meus pais. Eu não pedi para nascer. Você já falou isso também, certamente, né? Então foi você que entrou dentro desse corpo que você quis? Você escolheu isso? Você escolheu a família que você nasceu? Você escolheu o país que você nasceu? Você escolheu o sobrenome que você tem? Você não escolheu nada, abençoado. Você não tem culpa de nada. Adão foi culpado sozinho. Representou você. A Cristo foi o responsável sozinho por consertar isso. Representou você. Então, ó, eu não tenho nada a ver com aquilo que Adão fez e que Cristo fez. Eu estou aqui como mais que vencedor. Quem lutou a luta não fui eu, foi Cristo. Ele só me deu a vitória. Eu costumo comparar isso com a esposa de um lutador, né? A esposa aquele que perdeu outro dia aí de novo, se despedindo do MMA, né? Ele luta, leva um monte de porrada. Pá, sai todo sangrando com a cara inchada assim. Mas no dia seguinte a esposa dele está lá no shopping, ou então está lá na clínica de estética, só gastando o dinheiro que ele ganhou na luta. E assim é a igreja. Assim é você. Cristo lutou e ganhou. E deu para você essa herança. E muita gente está deixando de usar a herança por não conhecer essas verdades que renovam as mentes de todos, né? De todos nós. Então, as promessas de Deus foram feitas para você. Lá no passado, tudo apontava para a cruz, para a ressurreição de Cristo. Cristo veio, ressuscitou e te deu essa herança. E agora eu estou aqui te explicando que você tem essa herança. Gálatas 3,9 diz que os da fé são abençoados com o crente Abraão. É isso que você é, um abençoado. Creia nisso. Creia. Olha aí, posição e condição. Você agora está me questionando. Pô, como é que eu vou crer numa coisa dessa se eu perdi o emprego para a Covid? Como é que eu vou crer numa coisa dessa se minha mulher foi embora com outro? Como é que eu vou crer numa coisa dessa se meus filhos estão vivendo o maior inferno nesse submundo que existe aí nessa terra chamado vícios, né? Isso é condição. Isso vai passar. Pense nisso. Você continua sendo. Não, você não depende da situação para ser um abençoado, porque isso é espiritual. Você é. A partir do momento que você renova a tua mente com essa verdade e começa a falar, e começa a conceituar, e começa a chamar à existência essas coisas na tua vida, tudo isso começa a criar em torno de você um ambiente saudável. Qualquer hora nós vamos falar sobre o ambiente. O ambiente afeta muito a vida de todos nós. Então, creia nessas promessas, mesmo que elas estejam demorando um pouco mais. Creia nas promessas, mesmo que momentaneamente você esteja vendo uma coisa diferente daquilo que foi prometido. Imagina Abraão. Deus falou para ele que ele seria pai de uma nação gigantesca e o sujeito tinha mais de 90 anos. Você tem um avô vivo? Um velho homem, um homem com 90 anos. Quando os homens chegam a 90 anos, que é raro, né? Normalmente os homens morrem antes que as mulheres, né? Eu espero ser uma exceção desse caso, né? Mas você já viu um senhor de 90 anos? Esse senhor está se arrastando, está prostático há muitos anos já. Não consegue se mexer, não consegue se movimentar. Quando a Bíblia fala que Abraão já era amortecido,
é uma palavra para substituir, por causa da religiosidade da tradução, para substituir a funcionalidade sexual de Abraão. Quando diz que Abraão já era de 90 anos e era amortecido. Amortecido aonde? Naquele lugar que não funcionava mais. O cara tinha 90 anos. Sabe quanto tempo demorou entre a promessa feita a Abraão? Abraão, você vai ser pai de uma nação muito grande. E o nascimento do Isaac? 25 anos, aproximadamente. Quanto tempo está demorando a promessa de emprego, de aumento, de novidade de vida na tua vida? Ah, está demorando um mês. Só? Eu não quero aqui fazer disso um caso de riso, não é isso. Mas eu estou te trazendo uma palavra buscando trazer um consolo na tua vida. Calma, mesmo que a aparência dure muito tempo, a aparência ruim, você tem que caminhar por aquilo que Deus diz que você é. E Abraão vacilou. E quando você vacilar e falhar, não se envergonhe disso. Abraão vacilou, Abraão falou assim, caramba, isso está demorando muito, eu já estou com mais de 90 e a minha esposa não me atrai mais, né? Sara tinha que engravidar, imagina. Aí ele buscou a empregada, no meio do caminho, dentro aí, nesse espaço dos 25 anos. Então, ele falhou também. Davi falhou. Moisés matou. Quanta gente chamada grande, né? Que as pessoas querem, fulano e tal. Se você olhar em Hebreus, capítulo 11, lá os chamados heróis da fé, você vai ver que todos eles tiveram falhas como você e eu temos. Talvez a diferença seja a mesma, né? Que o mesmo item, a mesma observação que você tem que eu tenho, a fé. Eles acreditavam nas promessas e mesmo falhando, eles sabiam da sua fraqueza, da sua dificuldade. Então, mesmo que momentaneamente você não esteja vendo a manifestação da promessa na tua vida, haja como se ela estivesse aí. Mesmo que você esteja vendo coisa diferente. Isso é uma condição. A tua posição espiritual, você já sabe qual é. Mais que vencedor, abençoado, prosperado em tudo, salvo, conduzido em triunfo, completo em Cristo. É isso aí, abençoado. Essa era a palavra que Deus colocou no meu coração. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com todos os nossos assistentes, seus filhos, no dia de hoje. Espero que você tenha desfrutado até aqui e põe em prática, né? Essa é a ideia. Então, agora eu quero finalizar passando por um minutinho de agradecimentos. Quero mandar um abraço aqui ao meu amigo Leopoldo, sua esposa Maria Eugênia, estão reinando em vida, e manda um abraço para todo mundo aí, aqui pelas nossas mídias. Eu agradeço aos colaboradores. Se você deseja fazer parte desse grupo de colaboradores que colabora comigo aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, você precisa fazer duas coisas. A primeira delas é semear aqui. Aparte um pouco daquilo que Deus te dá e semeie aqui. Nós temos conta na Caixa Econômica Federal, no Banco Itaú, no Banco PagSeguro, no Mercado Pago, pela internet. E a segunda coisa que é preciso fazer para ser um colaborador aqui é compartilhar os nossos links. Você deve entrar nas nossas páginas, se inscrever. Muito agradecido a todos que estão inscritos. Essa semana nós batemos a marca de 2.000 inscritos no YouTube, Pedro Kelly RCC. Então eu peço a todos vocês que ainda não são inscritos, que se inscrevam ali, né, e ativem o sininho para você poder receber as comunicações quando nós entrarmos no ar. Então, muito obrigado. Eu incentivo a você, que ainda não faz parte desse grande grupo de semeadores aqui no nosso ministério, eu te convido a semear neste bom terreno aqui. Aliás, está escrito em Gálatas capítulo 6 que você deve compartilhar dos teus bens com aquele que te ensina a palavra. Por favor,
Eu te convido a que você faça isso e experimente o retorno angelical que vai ter na tua vida. Porque as minhas palestras, elas são como aquela semente lá da história da parábola do semeador, diz que o semeador saiu a semear, né, e uma parte da sua semente caiu num bom terreno. Então, as minhas palestras são esta semente. E você, que faz parte da minha audiência, é esse bom terreno, é essa boa terra que deu frutos lá da história da parábola. Meus contatos são o WhatsApp aqui no Rio de Janeiro, 991048388. Se você deseja informações sobre qualquer assunto, inclusive como semear, os dados bancários, tudo isso. 991048388. Se você gosta ainda de escrever e-mail, tem também. Contato pedrokelly@gmail.com. Mídias sociais, me siga lá no Instagram, Pedro Kelly, no Facebook, Pedro Kelly, no YouTube, Pedro Kelly RCC. Vou ficar por aqui, te espero terça-feira às 5 da tarde com o programa Café e Palavra com Pedro Kelly, que sou eu mesmo, muito prazer. Vamos ter vinheta hoje? É isso aí. Olha, tudo isso está preparado para você. Renova a tua mente e transforma a tua vida. Tchau, abençoados. Melhor semana. Foi? Foi. Bendita é sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível.